Fala pessoal, beleza? Depois de um tempo sem gravar videoaula, resolvi tirar um tempinho para trazer um assunto muito importante aqui para o canal, que é sobre ordenação de coleções com Java. É um assunto que todo dev precisa conhecer, precisa ter um certo domínio para que a gente possa estar desenvolvendo aplicações de qualidade. Então, como eu já falei, o assunto de hoje é sobre ordenação de coleções. E para começar, eu tenho um projeto aqui criado no Eclipse, um projeto bem simples, só tem uma classe main com um system out println e eu vou criar uma lista para começar aqui, uma lista de string. Vou chamar essa lista de frutas e vou instanciar ela com um new array list. Aqui dentro eu já vou iniciar essa lista passando algumas frutas, manga, uva, goiaba, morango, só para a gente começar a brincadeira. Então, com essa lista aqui, eu vou fazer um for each, tá? Então, eu vou chamar aqui frutas.for each. Então, aqui eu já estou utilizando a API de string do Java 8. Aqui a gente passa um lambda para imprimir cada item dessa lista. Então, se eu fizer isso aqui e executar essa classe, a gente vai receber a lista de frutas na ordem que a gente adicionou aqui no ArrayList. Então, a ideia é que a gente ordene essa lista. Então, vou colocar aqui no final ainda abacate. E aí a ideia é ordenar essa lista. E para ordenar essa lista, a gente pode utilizar a classe collections, que é uma classe estática com vários métodos auxiliares. Um deles é o método sort. Então, esse método sort, ele recebe a coleção que a gente quer fazer a ordenação. Então, eu vou passar aqui a coleção e eu vou duplicar essa linha. Vou duplicar essa linha, vou trazer ela aqui para baixo para a gente poder ver. Vou comentar essa linha aqui de cima para a gente ver que a nossa lista já vai ser impressa na ordem alfabética, né, que é a ordem natural. Então a gente vai rodar e aí aqui a gente pode ver que ele retornou para nós abacate, goiaba, manga, morango e uva. Então dessa forma a gente está ordenando a lista de forma alfabética, né? Então ele vai utilizar a ordem alfabética para ordenar essa lista. Porém, a gente pode também passar um outro parâmetro aqui, que é também da classe Collections, que é o Reverse Order. Então, dessa forma, eu faço a ordenação de forma inversa, né? Então, eu tenho um abacate aqui na primeira posição. Se eu executar agora, a gente vê que agora a gente tem primeiro uva, né? Uva, morango, manga, goiaba e abacate. Tá? Então isso aqui vai funcionar muito bem para tipos do Java, né? Como o integer, o double, float, string. Por quê? Porque esses tipos eles já implementam a interface de comparação, né? Mas no nosso caso, se a gente quiser ordenar os nossos próprios objetos, é um pouquinho diferente, né? A gente vai ter que fazer umas configurações. E é o que eu vou mostrar aqui como exemplo agora. Então, aqui eu vou criar uma nova classe chamada aluno. Dentro dessa classe aluno, eu vou criar um atributo string nome e um atributo integer idade. Isso aqui é só para eu poder mostrar o exemplo para vocês, tá? E aqui eu vou gerar os métodos getStatus. Vou gerar também um construtor com todos os parâmetros e vou gerar o equals
o hashcode e o toString, tá? Eu vou gerar tudo, deixar a classe aqui completinha. Você poderia estar usando o Lombok para isso, tá? Aqui é só mesmo para mostrar para vocês a questão da ordenação. Então, criei a classe aluno. Eu vou comentar tudo isso aqui, tá? Só para deixar aqui limpinho o nosso exemplo. E aqui eu vou instanciar alguns alunos. Então, A1, new aluno. Aqui eu vou passar o nome do aluno. Vou duplicar essa linha. Vou criar aqui 5 alunos. Então, A2, A3, A4, A5. Vou colocar os nomes deles aqui. Bruno. Gabriel. Lucas. E Henrique. Eu vou colocar umas idades aleatórias. Então, com nossos alunos criados, eu vou criar agora uma lista de alunos, que é muito comum a gente ter esse tipo de estrutura nos nossos projetos. Alunos, new, array, list. E aqui eu vou utilizar a classe arrays com S no final, as list, e aí eu passo todos os meus alunos aqui, e aí ele já vai me devolver ali uma array list de alunos. Então, estou com meus alunos adicionados na minha lista. Vou chamar alunos.forEach a, e aqui eu vou chamar o método de impressão sysout passando a. Então, aqui para cada a, ou seja, cada a aqui é representado por um aluno, eu vou mandar imprimir esses alunos, né? Então, vai imprimir aqui utilizando o toString. Dessa forma aqui, a nossa lista continua da mesma forma que a gente adicionou os elementos, né? Se a gente quiser ordenar essa lista, a gente pode usar então o collections.sort. E se a gente passar o aluno aqui, alunos, ele não vai deixar, né? Então ele vai dizer aqui pra gente, ó, que essa nossa classe, ela não é uma classe que pode ser ordenada, né? E aí a gente tem algumas formas de resolver esse problema. A primeira delas é quando você tem acesso ao código-fonte, né, um código seu ali, e aí você pode estar implementando uma interface na sua classe aluno, né, na minha classe aqui que eu estou utilizando como teste. Então eu vou pegar aqui a classe aluno e vou implementar uma interface chamada comparable. Comparable. Essa interface aqui. E aí ela é uma interface genérica, então ela precisa de um tipo. Então eu vou comparar aluno com aluno. E aí ela vai pedir que a gente implemente um método, né? Então a gente implementa esse método e esse método é o compareTo. Então aqui a gente recebe como parâmetro um aluno, que eu vou colocar aqui aluno, e aí a gente retorna uma comparação. Então eu vou pegar o meu aluno, que é a minha própria instância atual, então é o dis, e eu vou utilizar nem preciso pegar o get, né? Posso pegar aqui, ó, próprio idade do aluno, então quero ordenar esses alunos por idade, e aqui eu dou um ponto e vou utilizar o próprio compareTo do integer, tá? Então compareTo, e eu vou comparar com o quê? Com a idade desse meu aluno que está vindo como parâmetro. Então, dessa forma, eu consigo fazer a comparação dos alunos pela idade. Então, essa é uma forma de implementar esse método, né, que é a forma menorzinha, mas tem outra forma, tá? A forma como o Java trabalha
é da seguinte forma. Então, ele vai pegar se, então, diz, ponto, idade, for menor que o aluno, ponto, idade, ele retorna menos um, ou seja, é, ele está antes, tá? E aí ele continua fazendo a verificação. Então, se diz, ponto, idade, for maior do que aluno, ponto, idade, dessa forma aqui, ele retorna um, ou seja, ele está com a idade maior, né? Então está à frente. E se as idades forem iguais, ele retorna zero. Então essa daqui é a implementação padrão, tá? Então a gente não precisa estar fazendo esse código. Então, eu estou mostrando ele aqui para vocês só para vocês entenderem como funciona. Então se ele retorna menos um, ele coloca antes na lista. Se retorna um, coloca depois. Se retorna zero, mantém na posição atual, não altera. Quando você chama o compare to, o que você está fazendo é isso aqui, tá? Então eu coloquei aqui só mesmo para vocês saberem de onde é que vem, né? Como está funcionando. Mas aqui a gente pode utilizar o compare to da classe integer, que vai funcionar perfeitamente. Então, colocamos aqui o compare to, salvei, vou lá no meu app, e pode ver que agora o próprio método sort já parou de reclamar. Então ele já aceitou a nossa implementação. Eu vou duplicar a linha de cima, eu vou trazer ela aqui para baixo, e aqui eu vou colocar um sysout vazio aqui, com separadores, para a gente ver isso funcionando. Beleza? Então, salvei tudo aqui e vou executar agora. Então, agora a gente pode ver que a nossa lista está ordenada por idade, né? Então, aqui a gente tem o Matheus com 26, o Bruno com 19, e aqui a gente já tem o Gabriel, né, com 18. Então, baseado na idade, 18, 19, 20, 26 e 31. Então, aqui no nosso método compareTo, você pode implementar a sua lógica de ordenação. Então, aqui é você quem vai dizer como você quer ordenar os seus elementos, tá? E temos também outra forma, que é quando a gente não tem acesso ao código pré-editar, né? Então, a gente tem uma classe e a gente não tem como mexer nessa classe, né? Então, mas a gente quer ordenar ela. Então, eu vou fazer aqui essa implementação. Eu vou remover a nossa implementação aqui para não ter que criar outra classe. E aí, eu vou só apagar aqui. E aí, quando a gente apaga, o nosso método sort lá começa a reclamar, porque ele vai dizer que a nossa classe não pode ser ordenada, né? Porque ela não implementa a interface comparable. Porém, a gente pode utilizar aqui uma classe anônima, né? Que é uma implementação da interface comparator, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, comparator, e aí ele já vai... Deixa eu ver se ele vai... Isso. Então, eu dei um new aqui no comparator e ele já vai me trazer aqui os métodos, né? Para eu poder implementar, que é só um, que é o compare aqui. Eu vou comparar o que? Aluno, né? Então, eu vou comparar alunos. Então, eu tenho que passar aqui o, o aluno aqui. Então, aqui eu vou colocar aluno. Aqui também eu vou colocar aluno. E perceba que ele tem o aluno 1, né? Que eu vou colocar A1 e A2. Então ele sempre vai fazer essa comparação, né? E aqui é aquela mesma jogada. A gente vai utilizar a mesma coisa. A gente vai comparar. A diferença é que lá a gente utilizava o diz, porque a gente estava na própria classe. E aqui a gente vai usar uma referência mesmo, né? Então A1 ponto get idade ponto compare to A2 ponto get idade. Então aqui a gente vai fazer a mesma comparação e vai funcionar do mesmo jeito. Tá? A diferença é que aqui a gente não está alterando a nossa classe aluno. A gente está passando uma implementação de comparator para o nosso sort. E aí ele vai fazer aqui a comparação para a gente. Então se eu rodar o código, ele tem que continuar da mesma forma como está aqui. Então vou executar. Ele está aqui, continua da mesma forma, né? Então aqui a gente comprova que a gente pode ordenar tanto implementando a interface comparable ou utilizando aqui
a interface com Pareto, né? Implementando uma classe anônima, passando aqui para o nosso método sort, tá? Então, essa é as formas que a gente vai mais utilizar nos nossos softwares, né? São comuns. Então, muito provavelmente você já precisou disso aqui, ou vai precisar ainda, mas tenha certeza que você vai precisar sim. E eu vejo que muitos alunos, muitas pessoas que estão começando agora no desenvolvimento em Java, têm muita dificuldade com isso aqui. E eu fui uma dessas pessoas, né? Eu tive muita dificuldade com isso aqui. Demorei um pouquinho para aprender. Mas depois que você vê que é simples, né? Você bate o olho aqui e já consegue entender tudinho. E essa foi a ideia de trazer essa videoaula para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu estou um pouco sem tempo para trazer videoaulas novas, mas eu vou me esforçar um pouco para estar trazendo conteúdo aqui e agregar aí na carreira de vocês. Então é isso, valeu, um forte abraço e até a próxima.